Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Simbolicamente, o que eu mais gosto do primeiro festival foi o fato dele, contra tudo e contra todos, ter iluminado a plateia. Porque isso diz muito, Exatamente. né? Que é sobre pessoas, bicho. Então, que aquele show, naquele momento, ele só é especial porque aquelas milhares de pessoas estão ali na frente. A viver em Lisboa há 21 anos, a empresária e produtora Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio Lisboa, conta-nos como tudo começou e dá-nos algumas novidades sobre o próximo festival, a 11ª edição, na capital, a acontecer daqui a 6 meses no Parque Tejo, em Lisboa. Este evento, herdeiro do maior evento de música e entretenimento do mundo, foi criado pelo pai, o publicitário Roberto Medina, há 40 anos no Rio. Entre Rio, Lisboa, Madrid e Las Vegas já houve 24 edições. E Roberta, que chegou a detestar este festival, conta as mais divertidas e assustadoras peripécias ligadas a este icónico evento que já foi testemunhado por mais de 12 milhões de espectadores. Que artistas pedem os camarins roxos, ou com palmeiras, ou com línguas da sogra, ou com caramelos, ou com lustres de cristal. Vamos conhecer melhor esta produtora e mãe que vive apostada em tornar este um mundo melhor. Olá, Roberta e bem-ajas. Que prazer, obrigada. Obrigado por ter aceitado este meu convite, estás aqui a falar de um festival que de facto vem do maior evento, tu dizes sempre isso, foi o maior evento organizado para música, hoje em dia é mais do que só música, não é? Sim, exato. Para todo o mundo, porque até aí tinha acontecido, por exemplo, o Woodstock, mas tu disseste, e a música aconteceu, não foi um festival organizado com infraestruturas para música. E o Rock in Rio foi, de facto, há 40 anos, o primeiro. Foi o primeiro grande festival organizado, já existiam festivais, né? Claro. Os tradicionais, alternativos. E sabe que é engraçado que eu tive há poucos dias, umas semanas, numa conferência de festivais europeus, onde alguns dos produtores de festivais importantes, né, diziam assim, olha que bacana que vocês, obrigada por vocês terem como setado assim, as bases dos festivais modernos, né? Exato. Porque sim, de fato o Woodstock tinha sido o primeiro grande, só que foi feito para ser uma festa, virou aquela dimensão gigantesca, virou um ícone político, né? Foi em 69, a altura, em 69. E até o Rock in Rio, de novo, nenhum grande festival tinha sido organizado. E a descrença era muito grande, porque o Brasil sequer tinha turnê internacional, o Brasil não tinha mercado de entretenimento, assim, a sério. E é muito curioso, com todos os desafios que viveu-se para fazer a primeira edição, talvez o maior tenha sido tentar contratar os artistas e eles não acreditarem. Pois. Como é que o Brasil podia hoje em dia organizar? não, claro. Mas no primeiro o teu pai acho que fez 117 convites, ouviu 70 nãos. Exatamente. As pessoas não sabiam, não havia esta tradição. E não havia, acreditavam os produtores pior, brasileiros. Exatamente. Os shows grandes shows que aconteciam no Brasil, a fama era ou não pagar o cachê, ou roubar equipamento. Então, não só não era expectável o Brasil fazer, e aí, até hoje... hoje o mundo está crescendo de uma forma diferente, a nossa indústria, mas onde a música acontece, a indústria é Estados Unidos e Inglaterra. Sim. Como é possível algo maior, único, incrível, nascer num país como o Brasil? Então tinha toda essa resistência, e vou te dizer, quando a gente foi para Vegas, a gente sentiu muita resistência. Isso tudo ainda existe, de novo. Hoje, com os grandes grupos internacionais, o mercado está se organizando, eles precisam crescer. Sim, claro. Então, o mundo vai ganhar importância. Claro. Mas, né, o comando da indústria estava sempre muito centralizado. Então, era muito... não fazia sentido o Brasil estar organizando algo parecido. E aí foi com a ajuda do Sinatra, que meu pai tinha organizado. Frank Sinatra, é verdade. Sinatra. Que nem sequer nunca fez parte do cartaz. Não. Apenas era amiga e disse... Não, ajuda. Porque em 1980, o sonho do Brasil... por muitos anos, era levar o Frank Sinatra ao Brasil. Meu avô tinha esse sonho. E vários empresários, etc. Abraham. Já, exatamente. Mas para cantar no Maracanã, no sítio assim? Não, isso foi quando meu pai fez. Então, muitos anos queria se levar o Sinatra ao Brasil. Não era possível. É extraordinário. O meu pai publicitário, atenção, essa é uma das coisas. Ele nem sequer é de eventos, tu és de eventos. Mas ele é de propaganda. Propaganda é tudo, não é? Ele é publicitário inteiro. Exato. Da pontinha do pé à pontinha do cabelo. Isto é só o maior evento
do mundo. E já era na altura quando ele apareceu. Foi uma lança em África, completamente. A América do Sul, neste caso. Completamente. É extraordinário. E aí ele pede ajuda do Frank Sinatra para ter promover. respeito. Não, foi o empresário do Sinatra que convocou uma coletiva de imprensa, uma conferência, para que eles apresentassem a proposta do festival. E a partir daí, que aí sim a imprensa em Los Angeles confirmou que até os artistas voltaram e aceitaram. É extraordinário. Acho que era esse Relações Públicas, o empresário do Sinatra, que disse, olha, Roberto, arranja-me um jantar para 50 pessoas e eu trato o resto. Exatamente. Acho que nem cobrou nada. Foi por amizade e por acreditar naquilo, acreditar, que é extraordinário. Eles já tinham tido a prova, né, com o Maracanã em 1980, foi o maior show da vida do Sinatra. O historial dos grandes concertos não era assim não era famoso. Eu lembro daqueles dos Earth, Wind and Fire, era uma das minhas bandas preferidas, que roubaram os instrumentos deles no Porto do Rio, com os Police em 82, do Van Halen e Kiss em 83, também não tinham boas recordações. Ele foi completamente um lutador, um visionário. O teu pai é extraordinário quando ele começou isto. E aí eu acho que o que motiva, né? Porque às vezes você falou aí na sua introdução, que eu não gostava do festival. Houve uma fase que não gostaste. Muitos anos. E só aquela primeira vez foi dramática. Tinhas 7 anos e sofreram muito com aquela falência e aquilo tudo. Ele sofreu imenso. E foi a parte que eu vi, né? A parte de filha. Claro. Mas, eu fico vendo, assim, o que de fato motivou. E vejo o que hoje me motiva, e a gente nisso tem muito em comum, que era muito além da música, né? Era a música como ferramenta, era a música como mobilizador, mas era sobre pessoas. Era sobre duas coisas. Se você hoje perguntar para ele o que move a ele fazer o Rock in Rio... Eu acho que vocês são completamente diferentes e são únicos. Completamente. É muito importante. E ficaste fiel a essa coisa. Ele muito vai bonito. dizer Então diz lá. Rio de Janeiro. Né? Ele é completamente motivado pelo Rio de Janeiro. E lá atrás era o tema de fim da ditadura militar, a família sofreu com a ditadura militar, meu tio foi preso, meu avô foi preso. Então tinha ali uma motivação muito grande de mostrar um Brasil forte, uma juventude forte, de contrariar, né, o que as grandes forças diziam no momento, que era não dava certo juntar jovens, não vocês são malucos, liberdade. Várias vezes chamaram ao teu pai e também a ti depois, malucos, isso é impossível o que vocês querem fazer, não vai dar. O que eu digo é, a parte do impossível fazer é a parte mais fácil. Eu acho que o contrariar, e aí eu não passei a mesma coisa, mas ele sim, de contrariar a força política. Política não só falando política. As grandes forças. Acabou 21 anos de ditadura militar, acabar naquele momento. E isso foi muito potente, uma grande ajuda. Uma grande ajuda. E aí isso eu acho que foi o transformador. E quando eu vou identificando, porque quando ele volta a fazer a terceira edição, né, a primeira foi um grande prejuízo, 85. A segunda também foi incrível, tipo, sempre um sucesso, mas para ele, empresarialmente, não. Em 91, de novo, um grande sucesso. E aí, de repente, de novo, um monte de coisas feias acontecendo, né, nos bastidores. E quando ele volta a fazer em 2001, 99, quando isso começou, eu olhava para ele e dizia, mas por quê? Né? E o que é que eu ganho com isto, não é? Que está lá hoje abaixo, eu compreendo. Mas é uma resiliência extraordinária. O querer lutar e acreditar. Eu acho que ele acreditava. E disse, não, contra tudo e contra todos eu vou conseguir. Porque o pai é o homem do fazer acontecer, completamente. O grande aprendizado com ele é que nada é impossível, né? E a partir desse momento, do momento que a gente afirma e acredita que nada é impossível, aí, bicho, é só trabalhar. Outra coisa boa que tu tens é os genes da tua mãe. A Maria Alice também... uma mulher que fez 14 vezes o caminho de Santiago, ela caminha. É verdade. É extraordinário também. Ela é muito potente. E é muito bonito de ver como eles juntos eram uma grande força. Ela participou da primeira edição também, fez a primeira edição do festival. Em 85, sim. Com ele em 85, 91 também. Mas é muito incrível. Ele era um casal, depois separaram, mas tudo bem, tudo faz parte da jornada. Era um casal que se apoiava mutuamente, cada um com características completamente diferentes. Sim, tão bom. Isso é muito engraçado andar por Lisboa. Minha mãe veio morar em Portugal há 6 anos atrás. Ela mora em Lisboa. E aí aliás, o pai dela, o teu avô Pipoca, não é? O Hernani. Nossa, agora você foi longe. Você descobriu o vovô Pipoca. Estamos vendo, o português. Rua de Cedo Feita. Mas é muito engraçado que aonde eu vou, eu saio pouco, sou assim, mais caseira. Mas aonde eu passo, alguém diz, eu conheço a sua mãe. Que sua mãe é incrível, essa pode ser
vereadora. Exato. O teu avô, então, é aqui sim o mais falado que tu mais lembras, este Abraão Medina, ele era do Pará, quando morreu tinha 17 anos. Sim. Tem esta história chata da bisavó, que morreu cedo, o pai, e depois o pai tinha casado com uma madrasta que o prendia, os irmãos no porão, não podiam sequer comer. Totalmente Disneylândia, né? Como é Disneylândia, exatamente. Hoje é Disneylândia, a música é a tua, é outra. Era o empresário dos eletrodomésticos, um homem extraordinário e também muito visionário, a coisa muito dele, da cultura, e também vem dele. Ele mandou pintar os frigoríficos, as geladeiras, que vocês dizem. Porquê que são todas brancas ou coisa de cor de metal? Vamos pintá-las às cores. Fazia programas, vendia televisões e não havia programas. Depois fazia programas de entretenimento. Esse é o seu Abraão. Isto é E extraordinário. a coisa mais bonita anos, dele, além dele ser extremamente visionário e inovador, e um cara que se construiu sozinho, né? Exatamente. Teve lá a Lutador. oportunidade de trabalhar com o tio, etc., mas essa é a característica aí que hoje a gente tem no DNA e carrega como legado. Exato. De ver cultura, cultural, entretenimento, como programação, como gerador de mobilização para a economia, impacto econômico para a cidade, que gera riqueza, gera emprego, né? Então a lógica era essa. Então a frase dele que mais me marcou e me guia imenso é: o seu negócio vai bem se a sociedade for bem. Então, se você cuida da sociedade, que consequência vai ser o seu negócio bem? Isso. E a cidade não é mais do que pessoas, né? Claro. Então, é muito bonito de ver que, caramba, realmente o DNA carrega. Exatamente. O teu primeiro emprego foi o teu pai que te deu, tinhas 17 anos, ainda eras muito nova. O teu pai é especial nisto, porque era, como tu dizes, lançou-me aos leões, mas foi a melhor coisa que ele fez, porque depois obrigou-me a andar por mim. Mas ele pagava-vos a gasolina e o seguro de saúde e deu um carro a cada filho, tu e aos teus irmãos, e deu sociedade. E a partir daí, esse é o grande diferencial. Ele, depois que a gente começou a trabalhar, agora te vira, e cada dia, né, nada de moleza, cada um que paga suas contas, etc. Eu sabia o que contava. Assim, e a partir daí, quando a gente foi ganhando alguma musculatura profissional e foi fazendo o terceiro Rock in Rio, que a gente começou assim, eu já trabalhava com ele há uns anos, mas tudo muito suave. Depois do terceiro Rock in Rio, que a gente vem para Portugal, aqui ele dá a sociedade pra gente. E eu acho que isso é muito... Prova de confiança tremenda. É uma prova de confiança, mas é mais do que uma prova de confiança. Eu acho que tem uma entrega de liberdade, porque assim, eu vejo muitos pais com muitos bens, né, e que não largam os filhos, né? Sim. E que ficam mais ou menos controlando. Sim, tem uma coisa... Talvez tenha alguma desconfiança, algum medo de como é que aquilo vai ser gerido. Ele deu a oportunidade e a responsabilidade. Né? Claro. Né? E isso também faz diferença. E eu lembro perfeitamente o nosso sócio mais antigo, que é sócio dele antes de eu e meu irmão virarmos sócios, meus irmãos, o Leonel dizia assim: vocês não se preocupam nos primeiros anos, né? Porque vocês não têm o que perder. E isso é verdade, né? Se a gente ainda não tinha as nossas casas, as nossas famílias, ainda éramos nós mesmos. Sim. O senso de responsabilidade é radicalmente diferente. Sim. E o fato de você ter participação na empresa traz um senso de responsabilidade acrescido. Diferente, porque você está no risco, né? Exatamente. Junto. Então, acho que realmente é libertador, é potente e recomendo. Recomendo, é muito bom. Agora dói, tá? Exato. Dá trabalho. Em 2003 vieste então para cá, tu tinhas 25 anos, por aí? 25. Houve algum choque, alguma eu sei que tu gostas disso, tu gostas das coisas mais calmas, como tu disseste agora, eu sou mais caseira, gosto desta escala mais curta, mais pequena, lá são 200 milhões, aqui são 10, as coisas são um bocadinho, passam-se a um nível mais calmo, mas em que é que nós somos muito bons e em que é que nós somos ainda fracos? Olha, do que nós somos muito bons? Generosidade, bondade, ingenuidade. Né? A ingenuidade é tão boa. Que é uma coisa boa, né? Da gente... O mundo está tão complicado que é muito bom quando a gente é ingênuo nesse sentido de... Pureza. Não, talvez não seja ingenuidade, mas é pureza. Né? Ingenuidade porque remete às crianças, essa coisa pura mesmo. Nós somos abertos ao mundo. Eu acho que agora a gente está vivendo uma fase desafiadora, claro, ninguém nos preparou para receber o mundo aqui. Exato. Né? Mas nós somos abertos, dependendo dos preconceitos. Preconceito tem em qualquer lugar. Dentro do Brasil, que é gigante, de Lisboa para o Porto, preconceito tem. O negócio é como a gente gere com inteligência e sensibilidade essa questão. E acho que o momento que a gente está vivendo não foi preparado e dá para arrumar. E é bonito, né? O teu festival que tem essa coisa de quando ganham um lema na terceira edição, por um mundo melhor. A Better World.
isso é muito bom porque tu dizes, é o único sítio, e já tiveram, antes disto, o Rock in Rio no Rio, onde era Lula contra Bolsonaro, toda a sociedade dividida, como estão hoje e no mundo inteiro por várias razões. E tu disseste, mas tu vais ali e tens 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. E corre bem. Corre bem. E são de sexos e transexuais raças isso diferentes, é o que mais religiões me diferentes. motiva, tá? Eu acho que a gente constrói cidades que são um laboratório, uma oportunidade gigantesca. Parece que os problemas ficam de lado e ali estamos a curtir a música e aqueles momentos connosco e a roda gigante. Sim, e as mas comidas. a gente não deixa de ter opinião política. Eu acho que existem festivais escapistas. Claro que quando você entra num ambiente daquele, você está desligando um pouquinho dos problemas do mundo. Sim, mas daí a ser escapista, eu acho que não é sobre isso. A gente entra com as nossas opiniões políticas, com as nossas escolhas religiosas, a gente entra com um pacotinho completo. Exatamente. E o que eu acho muito potente da gente estudar cada vez mais é por que a gente ali se respeita mais, tem mais tolerância. Por que a gente... Eu acho que tem um elemento gigantesco, é que a gente desarma do medo. Eu acho que o medo, de fato, é uma ferramenta usada para o mal, né? A gente é muito manipulado por conta de medo. Exatamente. E agora as redes sociais têm um papel muito sério nisso e grave, trazer isso para todo dia, a qualquer momento, né? Então piorou ainda mais. Sim. Mas eu cresci numa cidade como Rio de Janeiro, onde você tem, sei lá, 1.500 armados e depois a população inteira fica refém. É o medo, né? Então eu acho que ali a gente desarma do medo e a gente se comporta pelo melhor. Então o meu grande motivador no Rock in Rio é que ele de fato sirva como laboratório social para a gente ver como gerir cidades melhores, testar soluções. A gente agora tá falando de Smart City, testa soluções, traz startups. Cara, a gente tem uma cidade 100 mil habitantes, super populosa, né, durante 12 horas. Exatamente. A experiência é muito bonita, de fato, ver como é possível, onde você falou das eleições no Brasil, onde a gente passou... E, de fato, as famílias estavam rachadas com essa disputa entre Lula e Bolsonaro. E nós estávamos super preocupados. Esquema de segurança redobrado, mega, cara, milhões de iniciativas para ter cuidado. E não aconteceu nenhum estresse. Então, eu acho que tem alguma coisa ali. Social também, não é? É muito. E aqui é giro, porque eu lembro que tu, até com o Ricardo, o teu marido, produtor português... tu a tratares da primeira vez que vieste e medir os terrenos e aquelas coisas tudo altos e baixos, já vamos falar disso que tem piada, mas tu a dizer, e a segurança? Depois também tinhas essa responsabilidade e a segurança, quase arranjar um exército para isto não ver por acontecer nada e depois disseram, calma, não estás no Brasil. O Ricardo ainda não estava esse ano, mas foi exatamente, foi com o Álvaro que trabalhava com a gente. E eu passei passei vários meses pedindo para ele fazer o plano de segurança. O português é mais calmo nisso, não vai haver grandes coisas. Não, o que aconteceu o nosso era uma operação gigantesca de segurança. Eu só tinha feito um Rock in Rio antes do primeiro de Lisboa, que foi gigante, foram 7 dias, 1.235.000 pessoas. Mas eu cheguei em Portugal, uma coisa que eu percebi assim, é diferente em termos de segurança. Então eu pedi para ele, cara, português e produtor, faz o plano de segurança. Essa você perguntou aqui dos choques da chegada, né? Sim, exatamente. Esse é um dos casos cômicos que, caraca, isso foi em setembro, em março, o evento era em maio, ele ainda não tinha finalizado aqui, eu queria matar ele. E acho que das coisas muito legais de você fazer projetos fora, e eu acho que não precisa ser projeto fora, né? Eu acho que quando a gente se relaciona com outra pessoa qualquer que a gente não conhece, com um negócio, uma situação, se a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque o que a gente aprendeu ali naquela primeira edição é que não precisava e não fazia sentido ser como a gente produzia no Brasil, mas também não era como eles estavam habituados a produzir em Portugal, porque nunca tinha havido nada dessa dimensão. Uma escala, exato. Então, quando a gente vai, essa conversa e que dá dor de cabeça e que você bate cabeça, porque tem uma hora que a gente não está entendendo, como se eu estivesse falando russo, né? Porque eu não sei por que ele não está entendendo o que eu estou dizendo, por que ele não faz como eu estou pedindo, e ele está olhando para minha casa dizendo que louca, né? Exato. Mas que maluca, por que ela quer fazer um plano de segurança 10 meses antes? Então, esse aprendizado eu acho que foi das coisas mais ricas. Muito bem, Roberta Medina, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já. Estamos a conversar com a empresária e produtora Roberta Medina, ela é vice-presidente executiva do Rock in Rio, que nos conta como tudo começou e dá-nos algumas novidades sobre o próximo festival, é a 11ª edição em Lisboa, que já vai acontecer daqui a 6 meses no Parque Tejo, em Lisboa. Há coisas que não podemos de facto esquecer, deixar de falar. Esta primeira edição que aconteceu em 1985, portanto, há 40 anos, foi uma coisa
megalómana, porque foi de 11 a 20 de janeiro de 85, foi 10 dias inteiros, todos os dias, 300 mil fãs, 31 bandas. Havia só um palco, agora há 7, havia só um palco de 80 metros por 20. Os Queen, que era assim o grande headline, é verdade. Emprestaram as luzes. Emprestaram, porque não tinha equipamento no Brasil. Ou vocês não tinham hipótese? Não, e atenção, foram 1.385.000 pessoas em 10 dias. Sim, nos 10 dias, exatamente. E o Freddie Mercury tinha aquelas coisas, avisou que só entrava no camarim quando o caminho estivesse livre. Tocou também, mais quem? O Ozzy Osbourne foi o primeiro a aceitar, Nina Hagen, George Benson, James Taylor. Tinha muitas coisas de metal, havia imensos. Muita. White Snake, os Scorpions, o AC/DC. Ao mesmo tempo que tinha Ney Matogrosso, Aljarroa, Gilberto Gil. Exatamente. Rod Stewart, que vai voltar este ano. ano. Rod Stewart, que volta para comemorar com a gente James 41 Taylor, anos que teu pai depois. Arranjou, incrível. Exatamente, é tão giro. George Benson, claro, e depois o Gilberto Gil, o Ivan Lins, Alba Ramalho. E isso foi um dos diferenciais em relação a festivais também, e que ainda hoje, menos, mas é um diferencial, que é os festivais normalmente trabalham para um determinado público. Sim. Né? E você vai os 3 dias, ou vai... A gente sempre, porque nunca pagaria aquela conta se não tivesse uma venda de ingressos muito grande. Né? Então, para você ter muita gente, não dava para ser só rock, ou só música alternativa, ou só pop, ou o que é que fosse. Então, ele misturou todos os estilos e criou aqui um outro caminho. Agora, sabe a coisa que eu mais gosto da primeira edição? Simbolicamente. Tinha 7 anos. Tinha 7, dormi e não vi nada. É uma frustração. Quando alguém me conta uma história que teve lá, eu falei, eu me lembro que eu não tive. E da Rita Lee, lembras-te por causa do cabelo. Depois de muitos anos eu fui entender por que eu só tinha azul, essas mensagens. E elas, porque é que eu gostei tanto da Rita Lee? É porque ela também tinha uma madeixa. Os cabelos coloridos, exato. Mas é engraçado que eu dizer que simbolicamente o que eu mais gosto do primeiro festival foi o fato dele, contra tudo e contra todos, ter iluminado a plateia. Porque isso diz muito, Exatamente. Né? Que é sobre pessoas, bicho. Que aquele show, naquele momento, ele só é especial porque aquelas milhares de pessoas estão ali na frente. É completo. Se for para ver só o show, cara, vem em casa, não precisa. Mas o que faz um show diferente do outro? Especialmente quando está em curtir com os outros, toda a saltar. É a vibração que toca. Então, e é muito bonito ver isso, que a partir dali nunca mais se deixou de iluminar a plateia. É isso, aí mudou um bocadinho faz toda a diferença. Fez toda a diferença, eu também acho que sim. Isso foi porque os espetáculos são os milhares. E olha, o tempo que a gente levou ainda, e a SIC fez isso super bem quando a gente conversava com eles, mostra as pessoas. E Exato. Sempre a lógica era mostrar artistas, claro, a própria TV Globo, o tempo que a gente conseguia só no palco. E ali não, o público começou a ser também o protagonista. Mostra isso as pessoas brincando no slide, mostra as pessoas na roda gigante. Eu lembro quando tu lembras-te, por exemplo, e falas disso, o John Bon Jovi, por exemplo, já foi 2 ou 3 vezes, lembras-te, foi das coisas que mais impactou, porque de repente vi centenas de milhares de pessoas aos pulos e sabia a letra de cor. Primeira, a última música, eliminado, né? Todo mundo cantava, e eu fiquei impressionada com a plateia. E com ele. Ele não parava de cantar. O menino fez, gente, esse homem vai ter um troço. Como é que ele não para? E braço pra cima. E olha, eu sou totalmente da plateia. Porque se eu vou num jogo de futebol e eu fico olhando pra claque. O jogo de futebol, tanto faz. Mas as claques... Sim, às vezes são um espetáculo em si, não é? É muito bonito, é muito bonito. Entretanto, depois acabou o primeiro, houve um grande desfalque tremendo, aquela coisa difícil. Até o governador do Rio até tinha embargado a construção da cidade do Rock. Foi tudo complicado. O Tancredo ameaçou, ou você resolve isto, ou então depois tem que saber comigo. E ele está lá a desembargar. Foi uma confusão. Uma fatura pesada até para a tua família. Depois, só 9 anos depois, já tinhas 16 anos, quando finalmente se pagou o último cheque. Pagou o último pedaço da dívida. Em 91 voltou, já no Maracanã. No caminho, no ano anterior, o teu pai foi raptado. É extraordinário. É verdade. E Extraordinário? Não. 15 dias. Extraordinário é a força que ele tem. Esteve nas mãos de um traficante, do Mourinho Branco, pediu um resgate de $2,5 milhões, não sei o quê, e ele achou que ia morrer ali naqueles 15 dias, naquela cela mínima. E depois voltou. E depois não voltou, nunca mais me meto. Não! Temos um ano para pôr isto em pé outra vez. Eu acho que essa tem sido uma característica do meu pai. Sempre que ele... E sabe que isso me apoiou muito durante a pandemia. Porque os momentos que ele ficou mais sofrido, ele volta mais forte. Para mostrar, tô vivo
E ele queria fazer o oposto. Tu tens bons genes, Roberta. Que... isso verdade. tem, é verdade. E ele queria mostrar que estava vivo e mostrar a mensagem positiva e fazer o contrário daquilo que estava sendo largar tudo e isolar-se. Exato. E vou para o campo, para a fazenda com a minha E família. é muito potente mesmo, é muito bonito. Neste teu segundo, em 91, no Rio, Prince, George Michael, extraordinário. O Billy Idol, o Santana, o Guns N' Roses, In Excess, extraordinário. Billy Idol, eu lembro perfeitamente de ver Joe Cocker e Billy Idol. Que sim. Fiquei encantada com os dois, que eram presenças de palco. Billy Idol aqui ia morrendo, teve um ataque de asma e isso depois li que teve um ataque de asma e ia morrendo. No festival? Nos bastidores, sim, durante o festival. Não sei. Foi um otorrino que foi lá salvá-lo e teve na larpa. E então lá foi cantar. Jesus! É extraordinário. E depois também ouvi dizer que foi neste segundo que o Lobão foi a atuação mais curta da tua... Foi. Porque os metaleiros puseram fora do palco ao fim de 6 minutos. Foi. Mas sabe que a gente Foi muito... mais curto. Isso é horroroso, gente. A gente teve um problema com Erasmo Carlos no primeiro. Sim. Teve Lobão no segundo. E depois não aconteceu... e depois teve uma cena muito louca também com Carlinhos Brown em 2001. Mas o Carlinhos, a gente disse para ele não tocar naquele dia, e ele queria tocar naquele dia. E aí ele provocou e pronto, levou, mas aquilo, eu acho que no final das contas ele gostou daquilo, porque foi um mega acontecimento no Brasil. Mas eu acho que isso foram grandes aprendizados, né? Que não necessariamente assim, o afinar da curadoria, onde você sim, de um dia para o outro tem públicos diferentes, mas naquele dia tem que estar com um alinhamento... bem feito. Mas tem coisas curiosas que muita gente se pergunta, por que não pode lata? Por que garrafa? E depois, né? Agora a gente já deixa a garrafa com tampa, mas não deixava. É porque o comportamento em manada, digamos assim, quando é muito grande, sim. Gera efeitos diversos, claro. Né? E eu tive uma situação muito engraçada numa das edições já de Regresso ao Brasil, 13, 15, onde tinha uma banda brasileira que o pessoal não gostava muito, pronto. Aí o pessoal, quando tava na fila, era o dia de heavy metal, são os mais animados. Sim. Eu adoro o clube, mas eles estavam na fila e eu não posso falar aqui, mas vou dar a entender. Então, na fila, eles xingavam Medina e falavam palavras muito simpáticas. Tipo, contra ti? Não, contra meu pai, contra quem fosse, a família, não importa. Pá, Medina, palavrões isso, e tal. enquanto estavam... Seu isto, seu aquilo. Esperando na fila. Abre as portas, eles entram na sala do rock, eles tiram foto comigo, com meu pai, como se fosse Mickey e Minnie. Amigos de infância. Sim. Então é muito engraçado que o efeito Mas cá está, do público, do peer manada, pressure. Peer pressure. E assim, um idiota começa a falar alguma coisa, os outros vão... E não necessariamente tem significado nenhum, né? E também tem as bagunças. Então... Mas isso vai se aprendendo e cada país também é de um jeitinho. No Prince, quando foi, por exemplo, uma coisa que ele exigiu era o camarim roxo. Pronto. O George Michael queria 4 palmeiras no camarim. Coisas extraordinárias. Prince, as 500 toalhas do Prince, que ainda fiquei em casa com toalha durante muitos anos. Vocês passaram a pedir 60 e tal mil toalhas por espetáculo, porque há quem peça 200. O R.E.M. pediram 200 toalhas. Não, ele pediu 500 toalhas. E essa história ficou muito marcada, porque não fazia o menor sentido. E lá em casa a gente ficou com as toalhas por muitos e muitos anos. Extraordinário. Tu, pois, internacionalizar foi uma ideia que apareceu então em 2002? 2001? Já estava aqui. O primeiro foi cá em Lisboa em 2004. Foi, portanto, mas a conversa já estava acontecendo um pouquinho antes de 2001, ali em 2000. E em 2003, o Roberto vem para Lisboa e cá estamos nós conversando. E tu ficaste cá a viver a partir desde então, não é? Sim. Ainda vinha muito, mas depois fui... Isto de trabalhar em empresa familiar é bom, é mau, pode ser as duas coisas. Sabe que a pergunta que são as duas coisas? É isso. Eu acho que também, atenção, empresa familiar é muito genérico, né? Nossa, são as duas coisas. A nossa em particular? Não, porque tem de tudo, né? Sei lá. Então, tu tens de mostrar mais forte que os teus irmãos, tu és mais aguerrida. Eu sou. Os teus irmãos são mais diplomatas, mais... Pois são. Há tantos anos eu ainda não ganhei esse talento. Terapia. Roberta, estás em terapia já há alguns anos. Há 25 anos, bicho, e não resolveu. Ainda não. Essa diplomacia não chegou. Mas é um não sei se vai chegar. Faz bem. Não sei se vai chegar, mas é isso. E aí é muito engraçado, assim, para as coisas difíceis, o pessoal pergunta, mas como é que vocês fizeram para dar certo? Eu falei, vim morar em Lisboa.
com alguma distância, fica mais fácil. Conta dessas histórias, foste ver o campo e tu com um capim pela cintura dizer, é aqui, tu aos montes altos e baixos, E ele Bela ficou Vista. chateado comigo, ele apaixonado pelo Parque da Bela Vista, eu olhava, eu só tinha feito um, num terreno plano. Tudo plano. Eu chego, tem um negócio que não tem um lugar nem pra botar o palco. As 7 colinas de Roma, exato. Gente, eu fiquei olhando para aquilo e ele ficou super chateado. Como é que eu não estava vendo aquilo que ele estava vendo? Ele tinha Queres razão. comprar uma trena, vocês dizem trena, fita métrica, não é? Fita métrica. Andaste uma semana a medir com uma fita de 4 Não, e o metros. tempo que eu levei para conseguir comprar a trena, porque ninguém sabia o que era uma trena. Exato. Ainda teve essa parte antes. É extraordinário. As grandes diferenças entre os dois concertos. Dia 28 de maio desse ano, 2004, o Paul McCartney estreou-se cá. Estreia-se ajudou. Fez assim, um pré-concerto. Já faz agora 60 anos que ele compôs o Yesterday. E ele contou a história que tinha escrito essa letra cá em Portugal, entre Lisboa e Albufeira. Foi nesse concerto, muito giro. Inaugurou o Palco Mundo, no fundo, portanto, estamos em maio de 2004. E depois então foi com o Paul McCartney, com o Sting, a Britney Spears, Black Eyed Peas, o Peter Gabriel. Extraordinário, Parque da Bela Vista, 6 dias. E com uma estranheza enorme do público, né? Porque o público do Paul McCartney, por exemplo, não fazia sentido Paul McCartney num festival. Sim. Porque o que a gente conhecia em Portugal Seriam até mais então velhos, era jovens, sim. menos infra, né? Mais bagunça. Eram muitos paizinhos, claro, eram muitos paizinhos por dentro, outra geração e também. De repente aquilo não fazia o menor sentido. Eu acho que... E sabe que tem vários elementos, isso. a parte do publicitário, da parte de comunicação. Quando a gente lançou o festival numa gala black tie. Ninguém entendia aquilo. Em Madrid também foi assim. Então, porque aquilo tu fugiste, toda a gente não queria estar, não conhecias ninguém. Na primeira eu me esconci. Na primeira eu me escondia. Eu andava pelos corredores. Mas de fato, mas gera estranheza. E são ferramentas que também depois ajudam você. Porque eu brinco até hoje que assim, aquilo chama Rock em Rio Festival. E aqui em Lisboa tem que explicar que não é só rock, não é no Rio, não é um festival. Então, a gente tem que achar outras ferramentas de comunicação para ajudar a que o público perceba que é para eles também, né? Para criar essa diversidade. E aí, outro dia alguém estava me falando assim, mas e essa expressão de parque temático que nos festivais tradicionais, dizer que é o parque temático que a gente tem, nossa... foco é Disney, é tipo, ai meu Deus, é o maior absurdo do Disney planeta. Desde que nasceste, até um sonho, trabalhaste com então, aquilo é mesmo que a gente Disneylândia da música, como chamam o Rock no Rio. Exatamente. Isso a gente fica assim, quando dizem isso, a gente fica feliz da vida. Sim, eu estava cá também e estava lá, quando foi em 2008, Amy Winehouse, lembro perfeitamente, ela caiu aos tombos, mas aqueles 50 minutos maravilhosos, ela pediu desculpa, chegou meia hora atrasada, aquilo foi tudo uma confusão. Eu acho que a gente nunca ficou tão nervoso se o artista chegava ou não chegava, porque ela nas semanas anteriores, ela estava internava, desinternava, internava e saía. Cara, até o avião pousar em Lisboa, aquilo foi de um nível de tensão. E lembro que foi aquela coisa, depois teve que ir logo para o aeroporto para ir embora, porque não queriam que ela continuasse cá, por causa da questão dos vistos. Não, isso já foi de não ficar em camarim, foi em Madrid, já, em seguida. Okay. Aqui, o desafio foi que ela não estava bem, e o show foi o que foi. Sempre com o seu vinhete. Eu amei as músicas, não é? Porque as músicas são maravilhosas. A banda era espetacular. Ela apoiava-se Parecia deles. que ela estava super bem, né? Você sabia que ela não estava bem por causa das imagens. Sim. E a plateia dividida, metade olhava para os ecrãs em espanto, metade curtia o show como se nada fosse. Eu adorei. Foi muito marcante. Eu gostava muito dela. Espetacular. Mas tu disse também que foi das que mais te impactou, porque não vale tudo por fama e por dinheiro. Não vale tudo. E eu acho que a indústria aos poucos vai aprendendo isso, sabe? Eu assisti, sei lá, por exemplo, o documentário do Robbie Williams na Netflix e o do Ed Sheeran no Disney Plus. Ali você tem 2 exemplos de Ed Sheeran vai construindo um ambiente de carreira mais saudável. Robbie Williams, cara, o cara não morreu por sorte, né? Porque esse era daqueles que a gente tinha que ter perdido, bicho. E graças a Deus não perdeu, porque é um dos grandes talentos que a gente tem. Claro. Mas eu acho que aos pouquinhos, e também com o crescimento da indústria, com o volume de shows aumentando, crescendo, mais países recebendo esses grandes artistas, eles já não precisam se sujeitar ao que sujeitaram em algum. Sim. Então, eu acho que sim, que não só ela, né? Quantos a gente perdeu por excesso,
O Avicii, que foi o último concerto, foi aqui de Lisboa. E depois também... Né? Sim, Cara, Avicii. tem muita história triste. E o Whitney Houston, por exemplo, outra que eu tenho a maior das penas, e também aquela degradação final, foi horrível. Então eles Mas precisam aqui ser muito cuidados. Eu lembro deste Amy Winehouse que exigiu depois, quando chegou, queria um verniz vermelho, e vocês não tinham, ninguém tinha a reprodução de repente. Como é que vai ter um pedir à verniz? Ivete Sangalo, coitadinha, empresta muito o As verniz. coisas que nos acontecem. Tudo. Exatamente. Ivete Sangalo, que interessante, é recordista, já foi 15 vezes ou coisa ela e é sempre É uma incrível, força da né? natureza também, É uma ela. força da natureza. A Katy Perry, que teve em 2011 no Rio também, no Rock no Rio, que ficou famosa porque o Júlio Salvo, quis experimentar um boy brasileiro e chamou aquele miúdo, que mudou na vida completamente. Ela agora volta, é assim a grande cabeça de cartaz desta 11ª edição uma aqui. das, né? Felizmente a gente tem uma grande cabeça de cartaz por dia. Essa é a ideia. Que é bom. Porque é para cada Rod Stewart público. também. Mas sim, Katy Perry vai ser o dia assim mais familiar e tem um mix ali com Kalema, com Pedro Sampaio, que é muito forte para a galera do pop. Ela tá com um show divinal, a gente teve ela no Rio, em São Paulo com a gente. Ela tá dando tudo em palco, muitos efeitos, muitas danças. Tá muito potente, tá muito bonita, muito simpática, interage muito com o público. Então é um show realmente de grande expectativa. Muito e Rod Stewart, público mais velho. Linkin Park, que é na verdade, o mais esperado, né, de muitos anos que os fãs estavam querendo que a banda viesse. Então, esse eu acho que a gente faz as apostas dentro de casa e é o primeiro dia a esgotar, com certeza será tu isso. decides isso? Tu és responsável, Roberta, pela edição de Lisboa sozinha, digamos, és tu que estás à frente? O teu pai dá alguma ajuda ou não? Não interage pouco, a gente vai partilhando. Com o do Brasil, continuas também com o do Rio, interajo, mas não continuas? estou à frente. Estou à frente de Lisboa e faço parte do time do Brasil, como sócia e board, a gente interage, né? Claro, nas partes mais administrativas e de decisões, mas o dia a dia não. No que a gente faz do artístico, de todo, eu participo das decisões, não é o meu maior talento, a gente tem um time incrível para poder fazer a parte de curadoria e etc. E da escolha? Das escolhas. Consultam as plataformas, as tendências, as rádios? O que a gente constrói o line-up e o cartaz para o público. O que o público quer ver, cada um dos nossos públicos. E é muito engraçado, quando vem algum artista, por exemplo, a Portugal ou ao Brasil, mas que o público gostaria de ver no Rock in Rio, mas está em outro lugar, as pessoas ficam muito chateadas. Porque elas querem ver aquele artista, mas elas queriam que estivesse no Rock in Rio. Isso é muito gostoso, né? Sim, mas claro. Isso é bom. Estou aqui a passar mais umas datas e cá e no Brasil, o Maroon 5, por exemplo, que foi cá em 2016, a Ariana Grande. A Ariana Grande que não veio, né? Essa que foi uma dos grandes sustos. Só que a gente soube pela internet, tá bem? Tá bom pra você, assim. Essa das situações mais bizarras. A Lady Gaga, lembro-me que foi em Lady Gaga 17 foi no Rio, seguir, que também ficou doente no ano a seguir e não foi. Lady Gaga a gente soube 48 horas antes. A Ariana Grande a gente soube às 11 da noite, o pessoal de assessoria diz, Roberta, tá aqui nas redes que ela tá doente. Eu falei, não, imagina. Até voltar a confirmação de que de fato ela não vinha, já era meia-noite, já estava Maroon 5 no palco. E já não tinha hipótese de avisar as pessoas, exatamente. Olha, avançou a querida Ivete Sangalo. A querida Ivete Sangalo avançou a vez dela. E tem que ser muito paciente. E Maroon 5, quando foi Lady Gaga no Brasil, em seguida, no ano seguinte, foi quem topou e tocou no dia de Lady Gaga. Porque o artista tocar num dia que não é seu é muito difícil, tá? Porque o público tá numa expectativa, tem uma frustração enorme, porque queria ver, ainda mais, estou falando de headliners, né? Eram os headliners, então foram muito parceiros. Adorei estas coisas das exigências dos músicos, o George Michael, por exemplo, que exigiu 20 pratos de comida kosher e depois só comeu um. A Beyoncé, que traz os lustres de cristal da casa dela para montar no camarim. Mas sabe que eu sou super adepta dos mimos deles, né? Hoje em dia já não vem pediu coisa 12 estranha. bolas de futebol, é incrível, para dar toques de futebol. Ele joga para a galera. E ele agora este ano também vão-lhe dar umas bolas de se calhar vai pedir também. Ainda não chegou esse pedido, mas talvez sim, até porque a gente vai estar em ano de mundial. Pois. Atenção. É, e atenção, presta atenção agora, então. No dia de Rod Stewart, logo a seguir o show do Rod Stewart, tem o Jogo de Portugal. Então pronto, vai ser Pois é. Mas vocês vão ter até uma arena de futebol, ouvi dizer. Vamos, tem um espaço mas portanto quer dizer que vai ter ecrãs gigantes e vai poder ver o jogo quem quiser? A gente vai transmitir. Isso é obrigatório, já tem muitos amigos que perguntaram. Pergunta se podemos poder ver o jogo. Sim, com certeza. A gente, Jogos de Portugal, para tudo e a gente assiste Portugal. Há uma Roberta Medina antes e depois de começar no Rock in Rio? Depois de começar a trabalhar eu acho que tem uma... Sim, eu As acho pessoas que... conheciam-te muito dos Ídolos, por exemplo, tiveste em 2 temporadas, foste mas júri, nesse caso não. Da Arte Natal Gigante que fizeste cá, a maior do mundo. Mas aqui... Não, mas aí... Atenção, peraí. Então, Isso foi antes. em Portugal,
Os Ídolos foi no meio do caminho, eu já estava aqui há Sim, 7 anos. foi em 2009, 2010, por aí. E uma das minhas surpresas foi, muita gente de fato não me conhecia do Rock in Rio, e muita gente juntou as duas personagens depois de eu participar dos Ídolos. Então, a Roberta, o papel que os Ídolos fizeram na minha vida foi a Roberta existir, porque antes era o Roberto Medina e era lá o Rock in Rio, com um programa de familiar, né, de massas, durante 4 meses. E aquela primeira edição, nossa, né, enquanto júri, foi uma edição muito forte em termos de audiência. De repente, a Roberta passa a existir, mas primeiro pelos Ídolos, depois por causa do Rock in Rio. Então, para mim foi uma grande surpresa, mas foi uma boa contribuição. Eu acho que no antes e depois é mais no Brasil, né? Porque aqui já vem a Roberta noutra etapa. Sim. Entrar no Rock in Rio, eu sempre fui muito mais do lado da criatividade. Ter que lidar com orçamentos, controle de números, etc. Eu acho que isso foi um dos grandes impactos, porque a tal da criatividade fica lá guardada num pacotinho e eu brinco que põe nas unhas, né? Nas cores, nas coisas que eu vou fazendo, porque é uma gestão muito pesada. É um negócio de risco, né? Muito concentrado no tempo. Tu entras em stress 3 meses antes. Não, eu entro em para de stress o respirar tempo quando todo. aquilo começa. Quando abre portas, eu não respiro. E só respiras outra vez quando todos saem no fim. Não, isso porque tem muita responsabilidade, né? Eu acho que tem sim a parte financeira, tem sim a parte do negócio que tem que funcionar, mas quando abre portas, primeiro tem 2 coisas. Primeiro tem a responsabilidade física das pessoas estarem bem e saudáveis, mas a gente tem um compromisso gigantesco com a satisfação. Então, qualquer pessoa que sai frustrada... Dos patrocinadores, do público, dos artistas... E quando alguém sai chateado, a gente fica muito triste. Então, aquilo mexe muito. E eu, particularmente, fico realmente mexida. Então, é muito exigente mesmo. Roberta Medina, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito a tua disponibilidade em ter vindo aqui à Rádio Observador. De facto, oxalá, tudo corra bem. Fica aqui já esta dica. Ficam a saber que vai haver então esta... Nos vemos na Cidade do Rock. Exatamente. As novas experiências Premium, a Arena do Futebol, ficam a saber. O Premium Club, Comfort Zone, o Ciro que vem, o Rod Stewart, no Legends Day. Vai ser ele que é Sir, não é? Para a Rainha Isabel. E olha, Cyndi Lauper se prepara aqui junto com o Rod Stewart. Cyndi Lauper, dos shows mais incríveis que eu vi nos últimos anos no Rock in Rio do Brasil. E Katy Perry, claro, que teve também em 2018, embaixadora de boa vontade da Unicef, e já sabe que vai ser de certeza um grande espetáculo. Isso vai acontecer, digo já, 20 e 21 e depois 27 e 28 de junho, ali no Parque Tejo. É ali que se vai montar essa grande cidade do futebol, a grande cidade do rock. O futebol vai acontecer ao mesmo tempo. Também, vamos mas quem celebrar. gosta também vai ser celebrado lá. Roberta, bem-ajas e corra tudo bem. Tudo melhor. Para todos nós. Obrigado.